que o que Ele quer produzir em nós, gerar, é esse desejo. Mas tem mais uma chave aqui que eu quero entregar para você nessa noite. Esse desejo não tem prazo de validade. Aleluia. Porque esse desejo que Ele quer gerar em nós, que inicia esses dias, é para ir para a eternidade. Não é um desejo de uma semana, não é um desejo de um dia, de 21 dias, não é um desejo de um ano, é um desejo que vai te levar para a eternidade. Foi Jesus Cristo ontem, é Jesus Cristo hoje, é Jesus Cristo amanhã, é Jesus Cristo depois de amanhã, é Jesus Cristo até a eternidade. E lá na eternidade nós estaremos como um santo anjo, como diz Apocalipse capítulo 8. A Bíblia diz que os anjos dizem: Santo, 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 Santo é aquele que é, Santo é aquele que é, Santo é o que há de vir. E os anjos dizem santo, porque veja, olhe para a sua Bíblia, como um bebê precisa do leite para se alimentar, para ser nutrido e para sobreviver, os anjos precisam adorar. Bendito seja o Senhor. A existência do anjo, aquele que adora o Senhor, depende dessa posição, depende de adorar, depende de servir. Quando eles, por algum motivo qualquer, entendessem que não precisam mais estar na posição de servir e de adorar, automaticamente também seriam lançados para baixo. Mas eles entendem que para poder sobreviver, eles têm que estar na mesma posição. E para eles não tem 2024, não tem 2025, não tem 2026, não tem 2027, não tem 2030. Para eles, o que foi gerado neles é eterno. Alguém está entendendo? O que foi gerado, produzido, colocado ali nos anjos é eterno. E é isso que o Espírito Santo está fazendo na igreja no arrebatamento. Ele está gerando uma fome eterna, ele está gerando uma sede eterna, que começa a servir a Jesus na terra e vai permanecer na eternidade. Nós adoramos aqui no Parque Potira, mas nós vamos adorar lá na eternidade, porque Ele está gerando. Ele está gerando, igreja. Aleluia. O Espírito manda te dizer hoje, onde o céu está aberto, este é o verdadeiro avivamento. Este é o verdadeiro avivamento. Este é o verdadeiro avivamento. Quando o Espírito gera no coração da igreja esse desejo de servir sempre, de adorar sempre, assim como os anjos adoram na eternidade. O que o Espírito de Deus está gerando em nós não é simplesmente para a terra, aqui nos mantém, mas lá vai prevalecer. Quem entende a verdade do céu, para isso, e nesta noite, levanta a sua mão. Eu tenho algo de Deus para poder entregar nesta noite. Olha aí, os céus estão abertos. Meus irmãos, os céus estão abertos sobre essa casa. O Espírito está gerando um avivamento. E o avivamento é fome, o avivamento é sede, o avivamento é necessidade de ter Deus, de estar com Deus, de sentir Deus, de estar mais próximo dele, de servir, de adorá-lo. Por isso eu vou profetizando, que está iniciando hoje aí dentro do teu coração, este geras do Espírito na tua vida. Aleluia! Quantos anos tem? Estou brincando, filho. Quando eu olho para o Tiago Paulo, esse homem tem 50 anos. Não, tem 30, é um garoto. A gente olha e fica tentando imaginar e discernir a idade pela lata, pelo estrago. Escute, aí nós dizemos, é mais novo, é mais velho. Mas quando nós olhamos para uma criança, olha para mim, eu estou no óleo do Espírito. Se você estivesse dentro de onde eu estou, ele leva as magalhas, cheira mais. Olha, quando você olha para um bebê de colo, uma criança recém-nascida, você não fica pensando, tem um ano, tem dois anos, você sabe que ela nasceu. Escute. Para nós aqui na terra nós temos essa limitação e olhamos assim, queremos definir assim as pessoas por idade, por perfil,
tipo, mas Deus no céu não define assim. Quando Ele olha para você, Ele só te vê uma criança. Quando Deus olha para os filhos, você acha que lá no céu tem um anciãozinho que esteta e não sei quanto não. Pastor, que vem dos anciãos tira. Isso é uma representatividade expositiva da Bíblia para que você entenda. O céu não enxerga assim. Todos diante do Senhor, desde Abraão, de Abraão e até nós, diante deles, tudo é criança, tudo é filho e tudo é criança. Bendito seja o Senhor. E o desejo dele é que essas crianças queiram estar no colo dele. Escute, veja, ele vai dizer que tem esse desejo ardente. Ontem quem estava lá ali na festa da Iosafó, do nosso campo, escutaram falando que uma criança depois de nascida, nós não precisamos ali dar um curso a ela para ela aprender a mamar, nem ela precisa de um mentor para aprender a mamar. Uma criança, para poder mamar, ela só precisa o quê? Nascer. Aleluia. E depois de nascer, ela só precisa ter o acesso. E depois que ela chega, que ela sente o cheiro, veja o verso 3. Uma criança que um dia mamou na mama da sua mãe, conhece o cheiro daquele leite. Quando ela está ali desesperada, escute, e traz a criança e coloca ela na linha de acesso, que ela sente o cheiro. Aleluia. Só basta sentir o cheiro. Você vê que quando você está adorando a Deus, Deus vem e traz só uma porção de assim. Você sente o cheiro, sente a sensação do Espírito. Pastor, o que acontece? Dá mais fome, produz mais vontade, traz mais sede, aumenta o desejo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Vocês estão só sentindo o cheiro. Esse dia, Jaco Gonzaga, é só para sentir o cheiro, para ter mais fome, para ter mais desejo, para ter mais vontade. E o Tiago que Deus está dizendo, é só o cheiro, para ter mais fome, para ter mais desejo. Aí atrás os irmãos estão ouvindo. Pastor, mas foi tão bom todo dia. Ana Clara, só o cheiro. Aleluia. Escute em nome de Jesus. Nasceu, já sabe mamar, sabe que a sua necessidade principal, primordial, o que é prioridade para a criança é o seio da mãe. Nasceu, não precisa ninguém ensinar. Não precisa te ensinar sobre oração. Não precisa te cobrar para você orar. Nasceu, filho. Não precisa dizer, venha. Nasceu, filho. Não precisa dizer, olha assim. Nasceu, filho. Não precisa dizer, a fonte do céu está aberta pela terra. Nasceu, filho. Sentiu o cheiro. Versos 3. Provou uma vez, provou um dia, quando sente o cheiro. Escute em nome de Jesus. Desejo ardente. O apóstolo Pedro está falando aqui, amém? Ele está replicando as palavras do Espírito. O Espírito que está dizendo à igreja. Veja o verso número 2. Através do apóstolo Pedro. Desejai afetuosamente. Desejai com afeto. O que é afeto? Desejai com afeto, afetuosamente, como criança. A minha tradução diz como bebês, ou recém-nascidos, mas aqui diz como meninos, novamente nascidos. Veja, ou nascidos de
novo, segundo Coríntios 5,17. Veja, o Espírito está dizendo: tira os olhos do entendimento de Pedro. Pedro só é a boca do Espírito. O Espírito está dizendo: aonde eu moro, a quem eu produzi o nascimento, a quem nasceu de novo através da minha ação, desejo esse leite racional. A palavra é evangelho verdadeiro, uma vida de intimidade verdadeira. Escute em nome de Jesus. Esta é a vontade do Espírito. Em Lucas capítulo 12, verso 49. Jesus ainda estava fazendo a sua obra missionária na terra. Ele vai falar do desejo dele. Veja. Olha, 1, 2, 3, Cristo. Vim lançar fogo na terra. E o que eu mais desejo, o que eu mais almejo, o que eu mais quero, é o que, irmãos? Que já esteja. Quando diz esse fogo, quando Jesus está falando dessa guerra teológica, Jesus está falando de um fogo purificador que vem através do juízo. Você vai ver os podcasts, o pessoal debatendo sobre isso. Mas Jesus está dizendo aqui que ele veio lançar fogo na terra e o que ele mais quer. Eu desejo que aquele fogo estivesse já queimando. Ora, se Jesus estivesse aqui clamando pelo fogo do juízo, Jesus não olharia para aquela multidão como um pastor com grande compaixão e chorava por ela e dizia: suas entranhas se movendo, são ovelhas como pastor. Se esse aqui fosse o desejo de Jesus, fosse juízo, Jesus não olharia para Jerusalém e chorava diante dela e dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus peixinhos. Se essa fosse a vontade do Senhor, juízo, Jesus não teria direito assim. Preste atenção. Quando o Filho do Homem foi rico, atrairei todos a mim. Se Ele quer atrair, se Ele quer juntar, se Ele quer abençoar, então esse não é o desejo dele. Porque já o Evangelho vai dizer, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que por ele fosse salvo. Escute o nome de Jesus, preste atenção aqui às crianças. Então o desejo do Senhor aqui não é juízo. Esse fogo aqui que ele está falando é um fogo, preste atenção, que não é de juízo, mas no meu entendimento é um fogo que traz o juízo contra o pecado. Não o fogo que traz o juízo contra o pecador. Ao pecador, Jesus tem algo para ele. Até nesse tempo ainda é algo que chama graça. Escute, só depois da vida de Jesus ele vem trazer o fogo do juízo. Mas agora ele tem algo para o pecador chamado graça. E junto com essa graça, ele tem um outro fogo para este pecador. Bendito seja o Senhor. Porque o Espírito de Deus, quando chega ao coração do homem, que convence um homem verdadeiramente do pecado, do juízo e da justiça. Preste atenção. A mente do pecador está embaraçada. O coração do pecador está todo imundo, está todo sujo, está todo cheio e preenchido de maldade, de sujeira, de engano, de pecado. E nada pode remover aqui, a não ser, nada pode desatar aquelas entranhas de maldade, de pecado, de corrupção, de depravação, nada. Só algo que pode remover aqui, escute, é o fogo de Deus. Quando o Espírito Santo está convencendo o pecador do pecado, do juízo, da justiça, é o fogo do juiz de Deus queimando o pecado na vida do pecador e não vindo sobre o pecador. Porque em tal momento o pecador está escravizado na mão do diabo e do pecado.
Mas quando o Espírito Santo está convencendo, é o fogo de Deus queimando, é o fogo de Deus libertando, é o fogo de Deus trazendo luz e clareza de entendimento. Quem está entendendo, irmãos? Este é o primeiro fogo que Jesus diz: tomara que já esteja aceso. Escute, o segundo fogo que ele está dizendo é o fogo que ele prometeu àqueles, escute, que já são os seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Então semeasse minhas testemunhas. E diz Atos dos Apóstolos, capítulo número 2: de repente soprou um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por todos eles línguas repartidas como de fogo. Olha o desejo ardente do Senhor, preste atenção. Esse é o desejo ardente de Jesus. Só que agora, escute, Jesus cumpre o seu ministério. Jesus morre e ressuscita, é levado ao céu, com esse desejo ainda não cumprido. Mas ele promete: eu vou, mas o meu desejo vai ser cumprido. Eu vou enviar o Espírito. Eu vou enviar o Espírito. Ficar em Jerusalém até que ele venha. Ficar em Jerusalém, pouco, brincando, andando no shopping, pulando, indo para a praia, não. Em oração, em rendição, em condição, em gemendo, até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo número 2. O desejo do Senhor está realizado na vida do homem. Escute, estava orando e ouvindo você orar hoje, obreiro Gilberto, agradecendo a Deus pelo seu batismo no Espírito Santo. Hoje a igreja, muita gente não ora mais pelo batismo no Espírito Santo. Hoje muitos já nem mais creem. Mas nós somos da Assembleia de Deus, recebemos essa semente do Evangelho, cuidar da doutrina e dos dons do Espírito Santo. E esse é o dom do Espírito Santo. O falar em outras línguas, esse é o dom do Espírito Santo. E batizar a igreja com fogo, esse é o desejo de Deus. O Espírito está dizendo: esse desejo latente está queimando. O Espírito Santo, que ele também é fogo de Deus, porque o Espírito é fogo, está queimando. Por que ele está queimando, pastor? Porque ele quer queimar. O Espírito Santo está queimando porque ele quer queimar. O Espírito Santo está queimando porque ele quer queimar. O Espírito Santo está queimando porque ele quer queimar. Ouça o conselho do Espírito através do pastor Pedro. Deseja ardentemente a palavra, deseja ardentemente a doutrina, deseja ardentemente a comunhão, deseja ardentemente servir a Deus, deseja ardentemente adorar a Deus, mas deseja ardentemente ser cheio do Espírito. Quem não é batizado, deseja ardentemente ser batizado no Espírito, porque o Espírito deseja ardentemente, assim como Jesus desejou, o Espírito também deseja. E essa promessa é para de perto, é para de longe, e para todos aqueles que creem. Essa igreja crê, esse ministério crê, os pastores crê, os presbíteros crê, a igreja crê, a juventude crê. Se você crê, então nesta noite, desejo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, desejo. Quando o Espírito está falando, eu estou atento, querendo queimar, eu estou atento, querendo revestir. Deseje e receba. Você que não fala em outras línguas, vocês viram? Vocês viram o vídeo, umas fotos e a história do pastor Mauro ontem na festa? Quem viu, levante a mão. Você viu um rapazinho
bem magrinho, bonito, sem vir não. Uma camisa roxa. Sem vir não. Quem viu lá? Bem magrinho para o lugar. Eu quero ver de novo para me sentir saudade. Era eu que estava dando lugar. Desejo. Olha só. Chegamos na nossa antiga sede, que era em Gramadoreira. Tinha um irmão lá chamado Ednardo. Esse irmão pegou mais de 7 facadas. O Bolsonaro levou um monte, está quase morrendo. Ele tinha bem umas 8. Estava lá. Coisa linda, Jesus. Deus, eu quero marchar igual o Senhor. Eu não vou falar que Deus, quando tu me batizar, eu quero ser igual a Ele aí. Desejo, 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 desejo. De repente, de 3 meses, eu estava na minha cadeira. Meu antigo pastor pregando. Você que perdeu uma chave, perdeu a sua fé, perdeu isso. Creia que Deus vai te restaurar, clame, deseje. E eu comecei a fechar os olhos. 3 meses, eu estava no óleo, mas para mim eu já tinha perdido a fé. O tanto que eu queria mais de Deus. Se eu perdi minha fé, me perdoa, Senhor. Devolve a minha fé, se eu não tinha entendimento, me restaura, Jesus. Eu quero, Jesus, eu quero. Eu desejo sentar na cadeira. O céu se abriu. O Espírito de Deus veio e me encheu. Eu quero dizer, você não precisa das minhas mãos para te tocar. Feche seus olhos. Você não precisa que eu vá embaixo e você venha aqui na frente. Você só precisa desejar. Você só precisa desejar e querer ser cheio do Espírito Santo. Querer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer, nessa noite que o Espírito está ardendo, está queimando, porque Ele quer queimar. E nessa noite Ele está procurando um coração que deseja. Calabash. O Espírito Santo está procurando um coração que deseja. Se você deseja de verdade, se esse desejo no seu coração, se é verdade, receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo do Espírito Santo. Abre a tua boca aí agora. Abre a tua boca para falar nas línguas. Abre a tua boca para falar nas línguas estranhas. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Olha aí, o rei calabash. Que calaquente calabash. Ricaté calabash. Olha aí, crente caracataracas. Vai batizando Jesus. A Assembleia de Deus ainda crê no poder do Espírito Santo que batiza o crente com fogo. Sejam batizados agora. Sejam batizados agora. Sejam batizados agora. Sejam batizados agora. Recebe fogo na tua boca. Recebe fogo na tua boca. Fica lá baixo. Olha aí, Deus está tocando. Deus está tocando. Deseja. Se você deseja. Se você deseja, Espírito Santo que conhece o coração do homem e da mulher. Se você deseja ser batizado agora, receba as línguas de fogo agora. Receba as línguas de fogo agora. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Oh, pode adorar Jesus. Toca esse teclado, meu filho. Deixa o fogo sair desse teclado agora. O teclado. Ao mistério de Deus desenrolando no recinto. O âmbito é de glória. O ambiente é de poder. É de revelação. É de mistérios. Iracaí tem que capatica labanás. Se você deseja, minha filha, em nome de Jesus o Cristo. Não é para quem não quer, é para quem deseja. Aleluia! Eu quero falar nas línguas. Eu quero pregar o evangelho com ousadia. Eu quero testemunhar as verdades com ousadia. Eu quero ser cheio do teu fogo para lutar contra o pecado, contra a frieza, contra a carne. O Espírito Santo deseja te queimar.
agora. Segue queimando agora. Você que já é batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito te renovar, deixa te queimar, deixa te restaurar, deixa te essa trava do orgulho do teu coração, da tua boca, deixa te essa trava de credulidade da tua vida. Tu é crente, mulher, tu é crente, homem, tu é escolhida, mulher, tu é escolhido, homem. Os céus é para crente, cheio do Espírito Santo. Desejo, pastor, eu desejo, mas eu não tenho acesso. Jesus já preparou o caminho, Jesus já entregou o acesso. Jesus diz: tudo que tem meu nome, receba. Jesus já preparou tudo, o acesso já foi dado. Só desejo, eu profetizo que as torneiras do céu estão abertas, que a fonte do céu está aberta. Beba, 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 beba na tua boca, crente. Abre a tua boca, crente. Não deixa a frieza te tomar. Não deixa a carne te governar. Deixa Jesus te encher, te encher, te encher. O altar está pegando fogo. Eita, o altar está pegando fogo. Eita, que os presbíteros não chegam no fogo. Eita, a igreja do Senhor. Olha a mocidade queimando. Olha a igreja queimando. É tempo de viver o poder sobrenatural do Espírito Santo. Os montes tremeriam em tua presença. O céu nessa noite desceu, está aberto. Oh, aleluia. Eu quero saber se nessa casa tem monte. Monte na Bíblia fala de reis. Eu quero ver se nessa casa ainda tem gente com rei no coração. Porque diante dele tudo treme, diante dele tudo se prostra, diante dele tudo se rende. Eu quero ver, porque quando o céu se abre, Isaías 64 vai dizer: se abrisse os céus e descesse, o céu se abriu, igreja. Não importa a igreja que não dá glória a Deus. Não importa quem quer servir a Jesus no culto frio. Não importa onde não tem língua estranha. Não importa onde não quer dar lugar. Então, que sirva a Deus com frieza, que sirva a Deus com língua estranha, que sirva a Deus com culto bom. Mas eu quero servir a Deus cheio do Espírito Santo. Eu quero servir a Deus cheio do fogo do meu Espírito. Eu quero vir para a casa de Deus com alegria. O Espírito me enchendo, o Espírito me levando, o Espírito me trazendo. Eu quero servir a Deus com o coração fervendo. Eu quero servir a Deus com línguas estranhas. Eu quero servir a Deus com revelação. Eu quero servir a Deus com profecia, com ousadia e pregar o Evangelho, sendo sal para este mundo, luz para esta terra, protegendo de santidade. Eu quero servir a Deus desse jeito e dessa forma. Eu sei que em muito lugar o céu já está fechado, mas aqui está aberto. Gente, eu sei que em muito lugar o pecado tem entrado, a carne tem entrado, o mundo tem entrado, a política tem entrado, a corrupção tem entrado, a competição tem entrado. Mas nesse lugar de pequenas pessoas, de igreja simples, aqui não tem entrado. A porta está aberta aqui para o Espírito Santo.
Quando o céu se abre, as lágrimas correm. Quando o céu se abre, o coração fica contente. Eu sei que tem muita gente já sendo tragada pelo diabo mesmo. E não pode fazer nada. Eu tenho que seguir, eu tenho que prosseguir. É o tempo do cumprimento da profecia. Se você quer o inferno, que o inferno seja a tua morada. Mas eu quero o céu, eu quero Jesus, eu quero o Espírito, eu quero santidade, eu quero poder, eu quero ver a glória do meu Deus. E que não tem que ser cheio, não é postar em rede social não, é dobrar o joelho, é orar, é se humilhar, é pedir perdão, é se render, é aceitar a soberania de Deus, é trabalhar para Jesus. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero Jesus. Quem quer Jesus? Quem quer o Espírito? Quem quer o céu? Quem quer o fogo da presença? Então o servo dele já pegou. Subir, 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 subir e adora, subir e glorifica, subir. Receber uma palavra do alto agora. Já ia mandar a igreja ficar de pé, já ia mandar. Mas eu acabei de escutar uma palavra agora dos céus. Sabe o que o céu disse aqui dentro do meu interior? São dias simples, meu filho. São dias normais. Que acontecem coisas extraordinárias. No domingo desse, como simples, com poucas pessoas na igreja, que praticamente só os irmãos deles. Não é como na festa daquela, é no dia desse. Diante dos holofotes, todo mundo pula. Diante de uma música alta, todo mundo adora. Mas só se prostra e adora diante de Deus aquele que conhece a Deus genuinamente, aquele que se une diante de Deus genuinamente. Olha o que o Senhor acabou de dizer. É num dia como esse, num dia normal, que coisas grandes e poderosas acontecem. Eita, que o céu se abriu. Olha a prova do que o céu se abriu. Olha, você não está se contendo ficar sentada, cheia da manas. O Senhor te dá uma ordem. Te levanta, te levanta. Você que não está caído, que levanta. O Senhor diz para você: se levanta, se levanta, se levanta. Fica de pé, fica de pé, e dá lugar ao Espírito. Oh, como é maravilhoso. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Deixa o Espírito tomar água nas sede. Deixa o Espírito encher, meu filho. Vira, manas. Isso aqui é o Espírito que faz a criança se derramar. Isso aqui é o Espírito que faz o jovem se quebrantar. Isso aqui é o Espírito que faz o presbítero chorar. Isso aqui é o Espírito que faz o diabo se render. Isso aqui é o Espírito que faz a mulher de oração clamar. Olha aí, igreja. O céu está gerando, está gerando. É uma fome que não vai parar mais. É uma sede que não vai parar mais. É para a eternidade, é para a eternidade. Recebe, 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 recebe. Pode chorar, mas Deus que te vê, Pode
ser santo e ser cheio. Yes,